O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está internado em hospital dos Estados Unidos. Rodrigo Viga tem mais informações. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem, Pavinato? Boa tarde para você, para o nosso ouvinte, espectador internauta da Jovem Pan. Eu conversei com algumas fontes aí próximas ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que desde o final do ano passado está em Orlando, nos Estados Unidos, local onde, inclusive, ele foi internado nas últimas horas para exames mais aprofundados. Segundo essas fontes, Bolsonaro teria apresentado problemas na região abdominal, local bem sensível para ele, né? Afinal de contas, na corrida presidencial de 2018, ele acabou sendo alvo de um atentado, de uma facada em Juiz de Fora, em Minas Gerais, e diante desse quadro, as pessoas próximas a Bolsonaro entenderam que o melhor seria o ex-presidente ser internado para essa bateria de exames. Ele teria sido levado para o Advent Health Celebration, um hospital de referência em Orlando, nos Estados Unidos, está passando por essa bateria de exames. Eu conversei com as fontes aí próximas ao ex-presidente da República, não deram mais detalhes, até porque não sabem, né, o resultado desses exames que estão sendo realizados, mas, de uma maneira geral, essas fontes disseram que não é nada grave, não é nada preocupante, apenas uma medida preventiva, viu, Pavinato? Muito obrigado, Rodrigo. Coloca a sua opinião nos comentários. Vamos ver essa situação aqui do Nicolas Ferreira. Antes, para a gente entender todo o contexto, o Lula falou algumas coisas antes e depois o Nicolas Ferreira largou o aço para cima dele e da esquerda. Vamos dar uma olhadinha no contexto para a gente entender. Calhar para falar do discurso que foi feito ontem pelo presidente Lula, lá em Araraquara, cidade aqui do estado de São Paulo, onde ele se encontrava, para acompanhar os resultados das fortes chuvas que vitimaram muitos cidadãos de Araraquara. De lá, ele assinou o decreto de intervenção federal no Distrito Federal e também disse algumas palavras sobre esses atos. Ele começa, claro, é um ato grave, ele imprimiu a gravidade desses atos com exatidão, porque são atos que não devem acontecer numa democracia, mas durante essa mesma coletiva concedida, ele repetiu algumas vezes que atos como os de ontem nunca aconteceram por parte da esquerda. Vamos ouvir o que foi dito na tarde de ontem. Fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. De fato, nós temos aí, e vou passar aqui para a mesa, esta afirmação do presidente Lula, que é tão verdadeira quanto a questão da caneta do Piauí, que é tão verdadeira quanto tantas outras afirmações que ele já fez desde o primeiro dia do início do seu mandato. Ricardo, a gente sabe que isso é uma inverdade. A gente viu em 2006 a depredação muito similar e mais violenta, porque os funcionários estavam na casa do Congresso Nacional, pelo Movimento de Libertação dos Sem Terra, né, cujo líder, ele era secretário nacional do Partido dos Trabalhadores. De fato, eles depredaram da mesma maneira que aconteceu ontem. E também em 2017 nós tivemos uma outra invasão em Brasília, também coordenada por pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores. Eu não quero dizer que isso justifica o que aconteceu ontem, não, são todos crimes. Mas a questão é, por que é que ele traz uma inverdade dessa magnitude? E só para lembrar, pessoal, o que aconteceu em 2006 já prescreveu. Já prescreveu. Os únicos crimes que não prescrevem no Brasil são racismo e atos antidemocráticos por grupos armados, civis e militares. Não existia um tipo penal até recentemente, até 2021,
Então, nós não temos, em 2006, como, né, culpabilizar ninguém. Em 2017, nós poderíamos até falar de terrorismo, se nós quiséssemos analisar. Mas isso não desculpa nem relativiza os atos de ontem. Estes devem ser investigados e devem ser investigados já no calor dos acontecimentos. Ricardo. Exatamente, Pavinato, exatamente. Então, eu acho que não se desculpa nem os de ontem, que foram crimes, nem os de 2017, que foram crimes exatamente iguais. Tacaram fogo em 3 ministérios em 2017, fogo, invadiram o Congresso Nacional, em nome de derrubar um governo legitimamente colocado lá, que era o caso do ex-presidente Michel Temer. Então, assim como ontem que aconteceu um crime que deve ser investigado e punido cada uma das pessoas envolvidas nos crimes de ontem, também se deve ser investigado e punido, porque as imagens estão aí, basta que você coloque no Google aí que vários jornais, a imprensa inteira notificou isso, e o que na época foi relativizado por alguns agentes que hoje estão no governo. Você disse tudo, Pavinato. Não há desculpa, não há nenhum tipo de relativismo aqui. Crime é crime, o de 17 e o de ontem. Coloca a sua opinião nos comentários. Vamos dar uma olhada agora no aço que o Nicolas Ferreira soltou. Contra ato de vandalismo, depredação... Vou colocar de novo aqui. Pessoal, é claro que eu sou contra ato de vandalismo, depredação do patrimônio público, mas eu tenho legitimidade para isso. Afinal de contas, eu nunca cometi nenhum ato de vandalismo na minha vida. Agora, a esquerda sendo contra isso, que moral vocês têm? Afinal de contas, não é Carlos Marighella, que é o herói de vocês, um terrorista? O Flávio Dino, que agora está dizendo contra, em 2017, quando a esquerda fez isso, exatamente no mesmo lugar, da mesma forma, ele disse que a voz do Brasil se fará ouvir. Nós temos que agora aguentar o Nicolás Maduro, que é o ditador da Venezuela, dizer que está com Lula e contra os atos de vandalismo. Inclusive, até o Boulos agora foi chamado para poder falar contra os atos de terrorismo na CNN. Olha só que incoerente, não é mesmo? Ou seja, as manifestações elas precisam ser pacíficas, ordeiras e assim que eu as defendo. Mas também devem ser respeitadas e não tratadas com deboche ou perder o mané. Então aqui repassando, eu tenho moral para poder falar isso. Você não. Eu tenho moral, você de esquerda não. Valeu. Coloca a sua opinião aí nos comentários. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nessa situação do Emmanuel Macron. Líderes internacionais se posicionaram sobre a violenta manifestação em Brasília neste domingo. Tiago Américo por aqui com a gente. Bom comecinho de semana para você, Tiago. O que disseram por aí? Inclusive, Joe Biden se posicionou? Olá, Adriana, Tiago e toda a audiência da Jovem Pan News. Um dia muito triste para a democracia do Brasil. Pelo menos é assim que os jornais e também as autoridades do mundo inteiro vêm descrevendo o que aconteceu ontem em Brasília. A gente vai destacar algumas lideranças mundiais, começando pelo presidente da maior nação econômica do planeta, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que veio no seu Twitter e declarou: condeno o atentado à democracia e a transferência pacífica de poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio e a vontade do povo brasileiro não deve ser prejudicada. Estou ansioso para continuar trabalhando com Lula. Outra autoridade, líder político, no caso o presidente da França, também veio em público falar sobre o que aconteceu neste domingo em Brasília. Emmanuel Macron disse: a vontade do povo brasileiro e as instituições democráticas devem ser respeitadas e que Lula da Silva possa contar com o nosso apoio incondicional, o apoio da França, disse o presidente francês. Coloca aí a sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.